conheci Carol, ela foi minha cliente, ainda na Softplan, onde ela trabalhou diretamente com Thalita Caetano, que é uma pesquisadora do Laboratório Engin, e nós trabalhamos a criação da Unisoft, né? A Universidade Cooperativa em Rede, totalmente, realmente em rede, da Softplan. Então, foi criado, coordenado pela Ana Carolina Prado. Então, ela tem essa experiência incrível em grandes empresas e onde a universidade corporativa, ela não apenas olha para dentro na capacitação dos seus colaboradores, mas ela trabalhava a rede como capacitação dos seus clientes, seus fornecedores, dos seus stakeholders internos e externos. Então, Carol teve todo o desafio, e não só como capacitação, ela trouxe esse olhar, essa visão da gestão do conhecimento. Então, como os desafios, né, que nós temos na área de tecnologia, de adquirir o conhecimento, identificar primeiro quem sabe, identificar o saber, adquirir esse conhecimento que está tácito nas mentes dos desenvolvedores para registro e para compartilhamento e para capacitação, né, em rede ali da empresa. Então, foi um brilhante, modelamos cada etapa, né, criamos realmente um modelo de cada etapa e chegou a ganhar prêmios. Então, a Carol agora já está como sócia da Cubo e traz para a gente essa experiência. Como sócia não, Paty, estou quase. Deus quiser. Mas eu já joguei para o universo, porque e ela traz essa força de uma plataforma de educação corporativa, mas com esse olhar da gestão do conhecimento e da Universidade Corporativa em Rede. Então, ela não pensa apenas naquele indivíduo, mas o impacto daquele desenvolvimento de competência para o desenvolvimento organizacional. Então, Carol, obrigada por você ter aceito aqui o nosso desafio aí dos encontros da nossa comunidade e a gente. Obrigada por compartilhar conosco. A palavra é sua. Obrigada, professora. Obrigada, Bruna, pela organização aí. E super obrigada a todo mundo que está aqui hoje dedicando esse tempinho para ouvir um pouco dessa história. Dá para ser uma história com H e uma história sem H nesse caso, porque tem muito caos nessa história de verdade aí, e vou compartilhar com vocês um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Tá? O mais importante é ver o quanto esse caminho se construiu, e me levou até um ponto em que me tornou muito mais conectada, por exemplo, com o impacto hoje da inteligência artificial do que me conectaria se eu estivesse avulsa, né, descolada desse tema que é a gestão do conhecimento. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, desse impacto na sociedade como um todo, no mercado de trabalho, e como o Cubo entra, né, dentro dessa perspectiva, nas tendências, trazendo aqui também um pouco dos desafios que ele resolve, né, ele ou ela, tá, gente, é todo um dilema, ele como produto, ela como plataforma, então tá tudo certo. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês desse contexto, até mesmo de como a minha história também se cruza com a história da plataforma, tá? Bom, vamos lá. A professora também trouxe um pouquinho do meu contexto. Eu trabalhei aí em algumas empresas aí de grande porte, né, de tecnologia. A minha formação é em tecnologia. Meu encontro com a disciplina de gestão do conhecimento aconteceu no último ano da faculdade, e eu falo que eu tenho 2 professores que me marcaram em definir a minha carreira exatamente nesse período, né, que é o professor Rodrigo Baroni, que a Patrícia também conhece, e o professor Renato Rocha Souza, que também ali foi meu co-orientador da minha monografia, inclusive, que foi sobre mapas conceituais, tá? E eu sou uma apaixonada por educação corporativa, gestão do conhecimento e inovação, misturo um pouco dos 3 no meu trabalho desde sempre, ainda que eu atuasse na área de projetos, processos, gestão, área de inovação em processos de serviços, enfim, a gestão do conhecimento sempre esteve ali como um plus, como algo a mais que eu entregava dentro daquilo que era padrão de mercado, né? E isso fez com que cada vez mais eu fosse acumulando ali projetos, experiências, que me permitisse olhar para essa área com um viés de estratégia muito mais forte do que normalmente a gente encontra dentro dessas áreas na empresa, né? Então, quando a gente tromba com uma área ali de treinamento e desenvolvimento, ou desenvolvimento organizacional, ou desenvolvimento humano, enfim, a gente costuma trombar ali com práticas um pouco mais antigas, práticas um pouco mais encapsuladas, silos informacionais. E quando a gente olha, né, quando a gente traz essa ótica da gestão do conhecimento, pensando em inovação e pensando em resultado, a gente faz uma mudança muito grande no ecossistema como um todo, né? Então, não é à toa que a gente culminou no projeto da Unisoft, por exemplo, na Softplan, tá? Eu acho que quase todo mundo que está aqui no grupo eu já tenho no LinkedIn, mas está aqui também o contato, caso alguém queira se conectar. Tá também o meu Instagram profissional, que é o Y Carol Prado, como vocês já perceberam, eu sou mineira, né? Então, o Y veio de cara aí, foi uma
uma sacada de uma amiga minha, você tem que botar o Y na frente, que todo mundo vai saber que é o seu. E o Instagram do Cubo, que é o Cubo LXP, para vocês também acompanharem um pouquinho aí do posicionamento da plataforma no mercado, tá? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho exatamente desse contexto em que o produto se encontra, mas o contexto em que eu também, né, me encontrei com esse produto, o próprio posicionamento do produto em si, diante do setor, diante dos desafios que a gente encontra, né, nessa área. Vou apresentar para vocês ali rapidinho também um pouquinho das funcionalidades, acho que vai dar tempo da gente entrar na plataforma para eu também mostrar um pouquinho da carinha dela, tá? E vamos falar um pouquinho também de algo que eu e o professor estávamos falando aqui pouco antes da gente começar a sessão, né? Sobre a questão de trazer metodologia para dentro do contexto tecnológico e deixar isso de forma transparente, sem que a própria gestão nem mesmo perceba que está praticando aquela boa prática, né? Então, quando a gente pensa no produto, a gente traz muito o foco no resultado, o foco em o que de fato vai gerar de impacto, vai gerar de resultado para aquela operação, para aquele negócio, tá? Bom, e aí a gente pensando aqui um pouquinho, né, sobre o mercado aí do que a gente chama de LMS ou LXP, tá? Siglas, né, vamos ali a sopa de letrinhas. LMS de Learning Management System e LXP de Learning Experience System. A gente considera como se o LMS fosse a primeira geração de plataformas de gestão de treinamento e o LXP fosse uma segunda geração e o LXM, que é Learning Experience Management, uma terceira geração. Estamos indo para o LXM, mas o mercado ainda está colado ainda nas práticas antigas de LMS, tá? E ainda tem muito a evoluir em relação a isso. E quando a gente olha para essa mudança, né, de experiência, né, de maturidade da própria plataforma, isso também vai de encontro à própria maturidade do mercado, né? Então, hoje, muitas empresas estão ainda ali na camada dos processos que o LMS atende, né? Mas mesmo assim, né, quando a gente olha para esse mercado em expansão, ele segue crescendo brutalmente, né? E a gente teve um salto muito importante durante a pandemia, pensando em plataformas, né? Porque isso trouxe o conhecimento, a capacitação, o treinamento por um viés mais digital, né? Mas não só por isso também, mas a questão de ganho de escala dos negócios, ampliação ali do alcance dos negócios em relação à distribuição geográfica, disponibilidade desse conhecimento 24/7, enfim, uma série de, como eu digo, características, né, desse novo momento que a gente vive, que demanda mais disponibilidade desse conhecimento aí, em função da própria velocidade que a gente vem assistindo aí, né, de mudanças, né, no mercado de trabalho, na sociedade, enfim, tá? E aí, quando a gente olha, né, para esse crescimento anual aí, é um crescimento considerável, né, de valor em dólares mesmo, pensando aí nos próximos 4 anos, né, praticamente ali, se for olhar, mais do que duplica, né, e tem alguns fatores, né, que puxam esse crescimento, né, e quais são eles? Primeiro que a IA, como eu falei ali atrás, a gestão do conhecimento me preparou para o universo da IA, por mais que a gente falasse disso já ali nos anos 2000, enfim, na própria graduação, a gestão do conhecimento me preparou para a IA, porque a IA só funciona se ela tiver curadoria de conhecimento, só funciona se ela consumir informação assertiva, de qualidade, no momento certo, na hora certa, enfim. E quando a gente olha para esse boom que a gente viu aí, né, da IA desde 2022, que se não me engano foi ali a primeira vez que a gente teve contato com o ChatGPT em grande volume, né, em grande escala, quando a gente olha para esse contexto, as IAs agora também estão sendo incorporadas dentro desse contexto das plataformas, também como repositórios de conhecimento. Então, a gente expande também essa experiência, né, do aluno, do usuário que está ali no processo de aprendizagem, através da própria aplicação de IA, utilizando tutoria, criação de conteúdo, avaliações, enfim, uma série de possibilidades que a inteligência artificial pode trazer ali para o processo de aprendizagem, ok? Outro ponto também, né, com certeza, pensando nesse modelo cada vez mais digital dos negócios, a própria escala em nuvem, né, ou seja, o SaaS, né, o modelo SaaS vem para resolver toda essa limitação de infraestrutura para a distribuição do conhecimento, ou seja, eu não fico presa mais numa sala de aula presencial, eu posso transformar esse conhecimento em algo exponencial e digitalmente, né, distribuído, né, isso facilita bastante todo esse processo. Terceiro ponto, foco em desenvolvimento de força de trabalho,
olhando também para decisões baseadas em dados, e aí vocês vão ver ali que a plataforma tem uma pegada muito forte de trazer a experiência para o gestor de aprendizagem, para o gestor das ações educacionais, e não só para o aluno. E aqui entra, né, o fator em que a gente está caminhando do LXP para o LXM, em que a gente passa a trazer uma visão gerencial, uma visão mais estratégica, com foco em dar o retorno do investimento que é feito, não só em plataforma, mas em ações educacionais, ali pensando em negócio, tá? E por último, não menos importante, as próprias regulações, né? A gente tem aí, por exemplo, a NR1 esse ano em alta, né? A pauta está super aí aquecida, e toda essa parte de compliance demanda também que essa distribuição do conhecimento aconteça, tornando o negócio mais robusto, mais aderente, né, obedecendo às regulações, legislações, etc. Então, tudo isso pressiona para o crescimento desse segmento. Bom, e aí, peraí que, pronto, aqui. E quando a gente traz aí ainda para o contexto, né, de desenvolvimento e aprendizagem, a gente tem um ponto aqui de inflexão em 2025, em que boa parte das pessoas que trabalham, né, ali com treinamento, desenvolvimento humano, já utilizam, né, IA em algum processo, né, relacionado aí à ação de aprendizagem como um todo, seja produzindo conteúdo, fazendo pesquisas, gerando mídias através da tecnologia para automatizar algum processo, seja utilizando como tutora, seja para criar exercícios, enfim, em algum momento, né, a equipe ali de T&D, né, de treinamento e desenvolvimento, já vem usando a IA de forma ativa, e não mais só como uma ferramenta piloto, né, e a gente chegou nessa marca de 54% aí no ano passado, ou seja, a gente tem um outro patamar de uso de IA desde a primeira vez que a gente teve contato lá atrás, e agora faz parte do processo, né? Então, hoje, por exemplo, um designer instrucional, ele utiliza bastante ali a IA para criar seus roteiros, aplica metodologias utilizando as habilidades das IAs, né, as skills, enfim, é possível fazer um monte de coisa, e nesse contexto, obviamente, a plataforma também passa a oferecer mais recursos de inteligência artificial para fazer esse processo de aprendizagem acontecer, né? E aqui a gente tem 3 pontos também, que fazem aí com que essa pressão, né, por trazer a IA para dentro do processo de aprendizagem, para dentro da plataforma, seja cada vez maior. Então, primeiro ponto, né, personalização da experiência, né, é outro patamar agora de personalização, então toda a curadoria para trazer planos de desenvolvimento individuais ali, cada vez mais específicos, cada vez mais personalizados, toda a parte de tutoria, permitindo que as pessoas acessem conhecimentos pontualmente sob demanda, no momento que bem entendem, né, todo esse processo em si, de acesso ao conhecimento, entrou no outro patamar, não é mais só um recurso de busca interna, uma base de conhecimento interna, né, é algo muito maior do que isso. Segundo ponto aqui, que o Analytics, né, a parte de dados ali, ganhou uma relevância gigantesca, né, e a gente fala isso já tem algum tempo em vários seminários, enfim, em vários congressos, vários encontros, sobre o quanto é importante a gente discutir o ROI do treinamento, o ROI da capacitação, né, e não tem fórmula mágica que defina uma fórmula de ROI para todas as capacitações do mundo, não tem, isso não existe, mas a gente sabe sim como a gente pode mensurar esse retorno desse investimento, e isso vai de encontro exatamente a essa tendência da gestão data-driven, né, ou seja, quem investe nessas ações quer saber qual é o retorno de fato daquele investimento. E a gente sabe que, por exemplo, a educação corporativa muitas vezes é uma pauta secundária no orçamento das empresas. Só que em tempos de inteligência artificial, de consumo de informação estruturada e curada e de qualidade, a gente não pode deixar isso mais de lado, né? Isso tem que ser parte, de fato, da estratégia do negócio cada vez mais forte, né? Terceiro ponto, sobre a própria questão, a própria pressão em si, quanto ao desenvolvimento dos profissionais, em relação às suas skills de inteligência artificial, ou seja, a gente está falando aqui de um salto, né, gigantesco de conhecimento em relação ao uso da IA nos últimos anos, e essa própria demanda em relação à mudança desses conhecimentos move a própria cadeira, né, a própria ação ali da educação corporativa, do treinamento e do desenvolvimento humano, né? Então, ela se retroalimenta exatamente porque a IA pressiona
para poder mudar ali de foco, de atuação, acrescentar novas habilidades aí às carreiras, independente de qual segmento, enfim. Então, toda essa pressão vem junto nesse contexto, tá? E aí a gente também tem, obviamente, aí toda uma pressão que é gerada no mercado de trabalho, gerando uma série de transformações, desde o processo seletivo, em que a gente passa a conversar agora com uma IA para responder algumas perguntas em 4 minutos. Não sei se alguém aqui recentemente participou de um processo seletivo em que a IA faz a primeira parte, a primeira etapa ali do filtro, né, do funil. Mas hoje em dia, por exemplo, a IA manda uma pergunta e você tem um tempo de 4 minutos para responder num áudio sobre aquela pergunta, e a IA ouve, transcreve, obviamente, interpreta de acordo com o contexto daquela vaga, como ela foi desenhada, e ela traz de volta, inclusive, o feedback para você na hora, ali, instantâneo. Tem minhas críticas sobre a desumanização desse processo, mas do ponto de vista de ferramenta, funciona, né? Bom, e aí quando a gente olha, então, para essa questão das contratações, né, então a gente tem 2 em 3 empregadores ali, né, vem investindo ali em upskill interno, vem implementando ali uma série de ações conectadas com o impacto da IA. Os trabalhadores, né, 375 milhões de trabalhadores, 14% da força global, vão precisar mudar de ocupação até 2030, né, isso é um dado ali da McKinsey, tá, então trouxe aí embaixo para vocês aí essas referências, tá. E 51% versus 72% ali, será o acesso a treinamento e desenvolvimento entre colaboradores individuais e executivos seniores, né? Quando a gente pensa aqui, né, numa divisão hierárquica de acesso a IA ao aprendizado. Infelizmente, segue essa desigualdade de acesso ao conhecimento por vários motivos, né? Desde motivos tecnológicos até recursos e investimento. E 55% dos trabalhadores já pagam do próprio bolso, inclusive eu, por treinamentos ali, né, e inclusive por ferramentas relacionadas à IA, que não são ali hoje cobertas pelo empregador, né, então virou uma extensão da nossa habilidade ali, né, a gente tem a nossa capacidade, a nossa experiência, e é como se a gente andasse já com os nossos próprios agentes pela nossa carreira, independente de qual empresa a gente atua, né. Então, essa é uma característica que também subiu absurdamente, ou seja, todo mundo investindo individualmente ali, né, na sua própria IA. Bom, e aí quando a gente olha para o Cubo, então, vou trazer um pouquinho do contexto para vocês, né, de como a gente também se posicionou, inclusive está aqui, ó, de azulzinho, prof, aqui, ó, a UCR aqui com o meu asteriscozinho. Quando a gente olha aí para o contexto do Cubo, tem uma parte que é interessante vocês também conhecerem dessa história, é que quando eu estava trabalhando numa empresa de software para o varejo, ainda em Belo Horizonte, eu assumi a área de gestão de conhecimento, na verdade, eu estruturei a área de conhecimento lá dentro, e um dos desafios era exatamente entregar conhecimento para todo o ecossistema, né, desde colaboradores até os clientes, parceiros, etc. E aí, nesse processo, a gente priorizou 2 frentes de trabalho que eram muito importantes, né? Primeiro, a base de conhecimento, trazendo ali um repositório com informação técnica de produto, para dar mais autonomia para os clientes, para os usuários finais, para a TI, enfim. E a parte de capacitação, para, principalmente, né, fazer esse onboarding, trazer, de fato, ali, né, o cliente para dentro da solução e fazer com que ele tivesse mais capacidade de utilizar todas as funcionalidades, todo o potencial do software, né. E aí a gente estruturou a academia, né, digital, né, academia de educação corporativa dos clientes e dos colaboradores também nessa empresa de software, tá? Que é a Neros. A Neros existe até hoje, inclusive, e cresceu, hoje em dia ela é parceira do Mercado Livre, não, Magazine Luiza, se não me engano. E quando a gente montou esse projeto, eu busquei várias soluções de mercado, isso foi 2017, 2017. E eu busquei várias soluções de mercado, fiz bench, montei uma RFP para poder definir quais eram os requisitos mínimos que eu precisava para poder fazer aquela entrega, e eu me deparei com uma solução que tinha acabado de vir para o mercado, brasileiro, que obviamente estava mais em conta do que os grandes players que já existiam lá atrás, né? E aí uma brincadeira à parte, não sou obrigada a falar o nome dos meus concorrentes, então não vou falar. E aí, quando a gente fez esse processo de seleção, eu me deparei com uma plataforma, e essa plataforma era o Cubo. Eu fui a primeira cliente do Cubo em 2017, então aqui a história se cruza.
E desde então, né, eu venho contribuindo para a construção do Cubo ali como ferramenta, claro que de forma muito mais indireta no passado, trazendo ali, de fato, as minhas expectativas como cliente, como usuário final, como alguém que queria ter uma plataforma que se encontrasse, né, se encaixasse ali com os meus sonhos da gestão do conhecimento. Até que 2024, a NDD, que é a dona do Cubo hoje, né, me convidou para assumir como head de produto, e assim a gente, de fato, fazer uma transformação em toda a estratégia do produto ali. É assim que a história se cruza. E é assim também que ela se cruza também com a minha maturidade em relação à gestão do conhecimento, inclusive após implantar a Unisoft ali na Softplan, né, utilizando o modelo, né, a metodologia da Universidade Corporativa em Rede, como a professora falou, olhando para todo o ecossistema de negócio. Então, hoje o Cubo, ele não olha só para a capacitação de colaboradores, mas de clientes, de parceiros, inclusive com funcionalidades de rentabilização de conhecimento, ou seja, é uma forma de mostrar e trazer o ROI disso também, aquele conhecimento que é especialista do negócio, se transformando também em oportunidade de venda de serviços, né? Que problema a gente resolve, né? Vamos pensar aí como plataforma, né, de experiência de aprendizagem. Toda a questão da fragmentação de conteúdo, o acesso em si ao conhecimento, a questão dos silos informacionais, dependência de especialistas, a desatualização do conhecimento por não existir processo de atualização, a ausência de dados para tomada de decisão do ponto de vista do que priorizar, de qual é o conhecimento crítico ao negócio, de quais são as competências, né, que são exigidas para que aquele negócio aconteça, enfim, e toda a parte, obviamente, de conectar, né, essas ações educacionais às competências e aos resultados de negócio, ou seja, ROI não necessariamente é um retorno monetário. Você pode ter um retorno ali que inicialmente é um retorno em indicador e ele se converte, sim, em um valor monetário, né? Então, por isso que a gente fala de resultados de negócio. O ROI pode estar em vários aspectos, de acordo com os indicadores ali que são impactados pelo conhecimento distribuído nas organizações, né? Quando a gente olha para a categoria, né, que a gente se enquadra, como eu falei, a gente atende no modelo SaaS, né, é uma plataforma LXP 100% cloud, white label, ou seja, permite que toda a parte visual seja adequada ao branding da marca da empresa, as cores, logomarca, enfim, permite que essa linguagem visual seja adaptada aí conforme a empresa, né? E a gente entrega gestão de aprendizagem e disseminação de conhecimento como processos centrais, né? Fugindo ali da antiga categoria, né, dos LMS, como repositório de cursos, trazendo aqui experiência de aprendizagem para o aluno e de gestão para o dono do processo. É aqui que a gente puxa, né, a sardinha para o nosso lado, porque para a gente é muito importante que o Cubo entregue gestão, que ele entregue visão de dados, que ele entregue autonomia para a extração de dados e, principalmente, automação, desoneração das equipes de treinamento e desenvolvimento, permitindo que elas foquem muito mais nas atividades mais inteligentes do que nas atividades que são mais operacionais e que podem ser automatizadas, né? Diferenciadores, eu vou mostrar daqui a pouco também ali a mandala ali do produto, né? Mas, basicamente, algumas coisas que a gente tem aqui que são bem importantes, e como a professora falou ali no começo, que nos diferenciam em relação a trazer, de fato, aí essa pauta da gestão do conhecimento para dentro do produto, né? A gente tem a nossa inteligência artificial proprietária, treinada no conteúdo do cliente, ou seja, para cada ambiente de aprendizagem, para cada cliente, a Kia, que é a nossa IA, né, a IA do Cubo, né, ela se conecta ao conteúdo específico do cliente e aprende sobre ele sem contaminação de informação externa, observando ali, considerando os perfis de acesso à informação, enfim, garantindo todo o atendimento também à própria LGPD, tá? A parte da árvore de competências 100% personalizável, permitindo, né, que esse mapeamento seja aderente aí ao processo de negócio, ao conhecimento crítico do negócio, né? A gestão data-driven com API para conexão, né, aberta, documentada, para que as informações possam ser lidas e estruturadas em Power BI, enfim, de acordo com a necessidade do próprio cliente. O marketplace, permitindo a rentabilização do conhecimento, como eu falei lá em cima, né, olhando muito para também esse retorno do investimento, até a ponta, né, da venda, comercialização do conhecimento ali para o seu usuário final. E os diferentes modelos de entrega do conteúdo, né, ou seja, além de treinamentos e trilhas, que são mais convencionais ali, olhando para o LMS,
A gente também tem ali possibilidade de podcasts, microlearning, biblioteca, a própria IA, webinar, enfim. A gente consegue entregar aí uma série de possibilidades que ampliam, né, esse leque aí de ações educacionais. E aí, como que o Cubo responde, então, aquelas tendências de mercado que a gente trouxe ali bem no comecinho, né? Primeiro, né, tendência de mercado aí que é inevitável, que a gente não tem agora como escapar em qualquer segmento de negócio. IA deixou de ser diferencial e virou expectativa. E é interessante, inclusive, observar isso no próprio processo de venda ali do Cubo, tá? Que eu me envolvo bastante hoje em dia, é que muita empresa chega perguntando, tem IA? Mas na hora que você vai olhar, a dor dela é muito mais basilar do que, de fato, aquela dor que a IA resolveria. E isso é importante para fazer aquela reflexão do que eu falei sobre a maturidade do mercado em relação à tecnologia que a gente entrega. Então, por exemplo, hoje a gente tem o diagnóstico de conhecimentos e competências, que demanda uma maturidade muito maior do que 90% das empresas que chegam para comprar um LXP, de fato tem. Mas a gente já está olhando para essa tendência, já está olhando para esse futuro aqui, e é propósito do próprio produto puxar, subir a régua, né, dessas empresas em relação à gestão do conhecimento. Então, isso para a gente é super importante. É descomplicar esse processo, fazendo com que a metodologia, inclusive, seja transparente, ou seja, ele executa aquele processo e nem sabe o que está acontecendo ali por trás, metodologicamente falando, né? E aí, olhando para esse contexto de IA, é a mesma coisa. A gente traz aqui a Kia para se conectar ali com o conteúdo do cliente, para ser uma tutora 24/7 ali daquele processo de aprendizagem, mas não só durante a capacitação, mas antes e depois, recuperando informação de acordo com aquela necessidade, promovendo mais agilidade, mais produtividade e mais acesso ao conhecimento também, né? Mais uma vez, né? Quantas vezes a gente não viu em várias organizações a dependência de muitas equipes quanto a um conhecimento de um especialista específico que não compartilhava conhecimento, né? Uma vez que a IA consegue ler esse conhecimento, né, consumir esse conhecimento que foi externalizado, ela passa a responder sobre isso numa escala infinita, né? Ela passa a ser acessível. Falando da parte de conhecimentos e competências, né? Quando a gente olha para as organizações baseadas em skills, né, as SBOs, né? A pesquisa até fala sobre as SBOs serem o novo campo de batalha, né? Todo mundo agora fala de competência, gestão por competência, enfim, mas quem faz, de fato, gestão por competência, né? E aí, mais uma vez, a plataforma traz essa pegada para ensinar a usar competência com foco em gestão, com foco em dados, com foco em análise real e autoavaliação das pessoas em relação ao seu conhecimento, ou seja, vou dar um exemplo aqui, né, que talvez muita gente já tenha vivenciado, porque eu também vivencio isso continuamente. Muitas vezes você faz um treinamento, tanto faz se é presencial, ou digital, ou remoto, enfim, e você faz uma provinha ali no final do treinamento e tira 10 em 10, né? E por que você tira 10 em 10? Porque está fresco ali, por enquanto é memória a curto prazo, né? Mas quando você, de fato, não aplica aquele conhecimento, ele tende a se perder. Então, quando a gente olha para a árvore de competências, ela vai além daquela nota positiva que a pessoa tirou no treinamento e faz com que o adulto se responsabilize pelo seu processo de aprendizagem e se autoavalie. Então, toda a perspectiva que essa árvore traz é exatamente a própria pessoa trazendo para a pauta o que ela precisa aprender, o que ela entende que ela tem carência de aprendizado. E isso traz um novo senso de responsabilidade para qualquer colaborador, profissional, enfim, das organizações. Existe até uma pressão de alguns clientes nossos de querer trazer ali também a validação do conhecimento pelo líder. Mas se o líder não for um especialista na área do seu liderado, não necessariamente ele também tem condições de validar aquele conhecimento, aquela competência daquela pessoa, especialmente se for uma competência técnica. Competência ali de soft skills, ok, né, isso é possível, mas quando a gente olha para competências específicas e que o líder nem sempre tem, a avaliação do líder pode não ser útil de fato nesse processo. Então, a autoavaliação aqui vem como uma ação preventiva, inclusive para que a pessoa tenha possibilidade de se desenvolver antes mesmo de uma avaliação de desempenho, por exemplo, tá? Isso pensando, claro, no universo de RH. Mas quando a gente olha para um universo, por exemplo, de capacitação de clientes, parceiros e fornecedores, é também possível mostrar para os clientes, parceiros e fornecedores que eles precisam evoluir as competências e os conhecimentos dele, por exemplo, sobre serviços, produtos, etc., para que utilizem todo o potencial aquela solução que eles adquiriram, né? Então, a gente olha muito para isso aqui. E aí, eu
costumo brincar que a gente criou um modelo de trilha de carreira baseado em conhecimento. A gente viveu aí décadas, né, com as pessoas perguntando se as empresas tinham plano de carreira, né? É uma longa discussão aí com os RHs e com os gestores. E aí a gente traz aqui esse conceito. Você sabe o que você precisa de conhecimento básico para construir seu próximo passo de carreira, ou seja, é a sua primeira camada, é onde você vai ancorar a sua experiência. E fica claro para você o que você precisa aprender, né? Então, isso é super importante. Como a gente falou ali atrás também, né, sobre a parte de dados, né, sobre a gestão data-driven, né, a parte de dados ganhou uma relevância gigantesca, a própria IA também potencializou toda essa compilação, né, essa análise de dados de uma forma incrível, assim. A gente consegue hoje trabalhar com dados numa velocidade, fazer análise hoje que é incrível, né? E o Cubo hoje tem mais de 60 relatórios, tem várias dashboards gerenciais, tem as dashboards de competências e tem a questão da API, como eu comentei, para dar toda essa autonomia para o cliente quanto ao acesso aos dados, né? Isso para a gente é um valor fundamental. Além disso, a gente tem toda a parte aqui do upskilling interno, né, que a plataforma permite, né, que essa aceleração desse aprendizado, a rampagem, né, seja muito mais rápida, pensando em disponibilidade, né, de informação, de acessibilidade à informação. Então, a partir do momento que eu também tenho a árvore de competências e conhecimentos desenhada, eu consigo entregar um onboard automatizado, desonerando o RH, desonerando o T&D de uma equipe de qualidade ou de segurança do trabalho, por exemplo, né? Eu consigo mostrar que as trilhas de carreira não lineares podem ser atendidas também dentro do universo, porque uma vez que ele olha para a recomendação de conteúdo com base no cargo atual, ele tem uma fotografia desse plano. Quando ele olha para outras possibilidades de cargo, ele tem trilhas diferentes e que se conectam e que têm conteúdos em comum, mas também tem conteúdos diferentes, permitindo que a pessoa também se enxergue naquela trilha, né? E a capacitação contínua, porque a plataforma também passa a fazer recomendação inteligente de conteúdo, baseado em temas ali em comum, baseado no cargo atual, baseado no cargo escolhido, enfim. E, por último, a gente traz toda uma pegada, né, obviamente, de segurança da informação. No final de semana passada, inclusive, a gente passou por um teste ali de intrusão, a gente teve que fazer uma série de melhorias ali em relação à segurança, e a gente vem fazendo isso de forma muito intensa, né, nos últimos anos, porque cada vez mais vai ser mais fácil atacar uma solução de software, né, em função, inclusive, da própria IA disponível para facilitar isso para os desenvolvedores de má fé, né. Além disso também, né, toda a parte de hospedagem em nuvem, redundância de servidores, a gente tem agora um novo aplicativo também ali com acesso seguro, multi-ambientes para a gente entregar ambientes de aprendizagem diferentes ali por persona, ou seja, eu posso ter um ambiente de aprendizagem para colaborador e outro ambiente para cliente e parceiro. Isso permite que a gente entregue ali um discurso e um conteúdo, uma experiência, enfim, completamente diferenciados, ainda que seja dentro do mesmo ecossistema de negócio. E isso também vai de encontro ao que a própria OCR traz aí como premissa, né? De garantir que a gente olhe ponta a ponta, mas que entregue coisas que realmente vão atender as demandas desses públicos diferentes. Então, para a gente, isso também é uma parte aí super importante, tá? Bom, e aí o que a gente incorporou, né, de princípios pedagógicos aí para trazer, né, para a plataforma, muito além da tecnologia, mas principalmente pensando nessa evolução de maturidade em relação à educação corporativa, aprendizagem, à gestão do conhecimento, né? Então, a gente olha para essa questão das competências conectadas com as metas de negócio e os indicadores de performance, né? A gente tem, inclusive, em roadmap, toda uma parte para ensinar o cliente a pensar com a cabeça do ROI, não necessariamente entregar para ele um ROI já calculado padrão, não é isso, né? Mas principalmente para fazer ele entender como é que ele conecta isso e como é que ele faz essa visão, né, mais gerencial, mais estratégica, que inclusive ajuda a vender o projeto, ajuda a trazer a atenção da organização para os resultados que ele gera, né? A parte da personalização por trilhas, seja conectada a cargo, a competência, interesse ou objetivos estratégicos, a gente sai daquele repositório de conteúdos ali que não tem foco, que não tem personalização, que não tem aplicabilidade prática na rotina do trabalho, a gente olha muito para a questão da transferência dessa aprendizagem para a prática do trabalho, olhando para esse contexto, ou seja, se eu atuo em determinada função, esse conhecimento tem que estar também vinculado a essa minha função, né, e não ser um conhecimento genérico, tá? A aprendizagem contínua no fluxo do trabalho, isso, por exemplo, a própria IA, né, a própria Kia se conectando aqui com o conteúdo e passando a ser um suporte operacional contínuo para tirar dúvidas, etc.,
transforma também esse processo de aprendizagem continuada em algo fluido, que acontece ali durante a própria rotina do trabalho. E, inclusive, na hora que a pessoa acessa a Kia, né, ela faz lá uma pergunta, por exemplo, o que é o cubo? Ela traz a resposta baseada em A generativa, mas logo em seguida ela cita qual é o material que tem aquela informação, qual é o treinamento, permitindo que a pessoa, inclusive, eu vou rever esse treinamento, eu vou rever esse conhecimento, e ajuda a consolidar aquela informação à medida que ela tem aplicabilidade, né? Quando a gente fala do modelo híbrido aqui, né, esse é um outro ponto também que é super importante, né, quando a gente fala de LXP, a gente acha que isso faz sentido só para treinamento online, e não, a plataforma permite também treinamentos híbridos, você pode gerenciar os treinamentos presenciais através da plataforma, pode gerenciar processo de certificação, especialmente em indústrias, área da saúde, por exemplo, tem um peso muito grande em relação à certificação, e isso é possível também gerenciar através da plataforma, e não só os digitais, mas tudo numa jornada só, de forma conectada, né, trazendo toda essa experiência ali do aprendente, vamos dizer assim, né, dentro de um lugar só. Né. Quinto ponto, gamificação com propósito. Esse é um item também que toda vez que a gente apresenta ali para um lead, né, que vem conhecer a plataforma, que é legal da gente explicar, né? Muitas vezes a gente vê a gamificação nas plataformas como um cantinho lá da plataforma que tem um monte de moedinha que vai contando à medida que você vai realizando os treinamentos. Isso não é gamificar, isso é acumular ponto, né? É acumular moeda. A gamificação, ela tem que ter um objetivo, um propósito, um início, um meio e um fim, para ser uma ação de fato direcionada e que entregue valor naquele período de tempo. Então, quando a gente criou a gamificação do Cubo, por exemplo, a gente permitiu que fossem criadas campanhas segmentadas, ou seja, uma campanha de gamificação para o suporte pode estar acontecendo em paralelo com uma campanha de gamificação para o comercial. As regras são diferentes, os conteúdos são diferentes, as fases podem ser diferentes, enfim, uma série de configurações que olham para comportamento e não só para aquela moedinha que fica pipocando ali, muito pelo contrário. Na verdade, de fato ali a cenourinha no final da trilha, chamando as pessoas para o engajamento, né? Então, a gente olha muito para esse contexto. Por último, obviamente, não menos importante, todo esse processo de autoavaliação das competências e outros indicadores que tem ali dentro da plataforma permitem que esse diagnóstico, né, gere ali o PDCA clássico, né? A gente olha para... Primeiro a gente planeja, né, desenvolve a ação, executa, enfim, e controla. A gente olha para o dado e permite que essa gestão data-driven gere, né, possibilite ajustes, possibilite olhar para os gaps de conhecimento crítico do negócio, fazendo, inclusive, investimentos mais assertivos em relação à capacitação, ou seja, a gente faz com que o tempo e o dinheiro investido em ações educacionais, em ações de conhecimento, sejam, de fato, assertivos e a gente desperdice menos dinheiro dentro das organizações. Então, isso para a gente também é bem importante. Aqui, como eu falei para vocês, eu queria trazer um pouquinho da mandala do Cubo, né? O que a gente entrega tem a ver com tudo isso que eu falei para vocês sobre multiambientes, a gestão do coração da plataforma, né? Dos treinamentos, dos diversos formatos de mídia, mas a gente ressalta muito, né? Dashboard inteligente, o marketplace para rentabilização do conhecimento, aqui é como tutoria, o mapeamento de competências que a gente chama de Cubo Skills, enfim, toda essa possibilidade nesse arcabouço de soluções. E como eu falei, olhando para o ecossistema completo do negócio, para treinar o time interno, colaboradores, para treinar os clientes, para treinar parceiros de negócio. Podem ser franqueados, fornecedores, enfim, tudo aquilo que o seu negócio precisa. Por exemplo, hoje na NDD, existe um ambiente, né, de educação corporativa para os colaboradores e outro apartado diferente, outra linguagem, outro visual, para os parceiros e para os fornecedores e para os canais de revenda da NDD, né? E a linguagem é outra, o conteúdo é outro, o objetivo educacional é outro, né? E aí a gente traz exatamente isso que eu falei para vocês no discurso, né? Gestão eficiente do conhecimento, personalização e engajamento, escalabilidade sem limite, rentabilização da capacitação, tomada de decisão baseadas em dados e IA aplicado ao aprendizado, né? Não é uma IA solta ali sem contexto, né? Gente, alguma dúvida até aqui? Prof, não sei se quer abrir para alguma pergunta até aqui. Por enquanto, está todo mundo aqui apaixonado. Eu só estou traduzindo algumas palavras suas. Então tá. Mas está sendo bom. Eu vou te pedir para você ali no seu slide clicar ali no ocultar, porque às vezes tem alguns slides. Que está tampando. Aí, isso. Pronto. Isso. Não, aí tudo bem. Não deve Era ali slides, prof.
Hã? Por que você não me avisou antes? Porque está tudo ótimo, você está Então tá falando bom. ótimo. E eu vou traduzindo aqui algumas Tá, palavras que você fala, porque tem várias pessoas aqui de áreas diferentes, enfim. ótimo, tá bom, Mas sem problema. tá muito bom, tá muito bom. Tem que Beijo, traduzir o segue, meu segue. tecniquez e o meu mineirês. São 2 desafios. Vamos Pode lá. seguir, tá Bom, maravilhoso. e olhando então aí para os desafios, né, que o Cubo responde, pensando aí nas dores, né, do mercado de educação corporativa, né? Então, por exemplo, toda a questão do conteúdo fragmentado em múltiplos sistemas. Então, o próprio Cubo, como repositório de treinamentos, mas também como repositório de outros tipos de documentação, etc., permite que isso seja centralizado em um ambiente único e a própria IA leia todas essas informações agora, trazendo respostas sobre esses conteúdos, né? O que a gente mais encontra é cliente que tem um pedaço da informação do SharePoint, outro pedaço dentro do Moodle, que é, né, um open source de LMS, enfim, e essas informações estão fragmentadas aí dentro do ecossistema, né? Então, a gente traz aqui muito menos retrabalho, e uma facilidade, inclusive, maior de manter essa informação atualizada, ao invés dela ficar fragmentada, né? Um ponto que é muito, muito crítico, e a gente fala muito disso hoje em dia nos eventos de RH, que o RH precisa se tornar mais estratégico, e isso só acontece quando o RH passar a tomar decisões baseadas em dados. E quando eu falo RH, é o TID também como um todo, mas também o dono do processo de capacitação dentro da operação. Por exemplo, a Unisoft não nasceu no RH dentro da Softplan, ela nasceu no time de operação, de suporte, e depois cresceu para produto, e depois se expandiu por todas as outras áreas. Ela não nasceu como uma ação do RH, ela nasceu como uma ação da operação, né? Então, quando a gente fala de dados para decisão, é para quem é o dono do processo, né, de gestão do conhecimento, de educação corporativa, independente de quem seja, né? E aqui, como eu falei, a gente traz toda essa parte de dados para resolver esse problema recorrente em várias plataformas de gestão de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente se depara com plataformas que são esteticamente mais complexas, ou que trazem algumas atividades de interação durante a aula específicas, mas ela vai empobrecendo quando chega no ponto final, que é o ponto final de olhar para o resultado e fazer ações corretivas, olhar para o resultado e fazer ações corretivas. Então, esse é um ponto aqui super importante, né, para dar essa visibilidade para a área, mas também permitir que a gestão tome decisões baseadas em dados, e que tem uma possibilidade, né, uma chance ali, né, uma oportunidade de trazer a visão mais clara do ROI, do retorno do investimento. Outro ponto, toda a parte ali na dificuldade de mapear o que é competência, e aqui a gente traz agora, né, essa quebra do modelo antigo de plano de carreira, né, e agora fundamentado ali em aprendizado contínuo, ou seja, você vai continuamente ser, né, puxado para aprender outra coisa cada vez mais, né? É inevitável hoje a gente ficar parado ali, né? É impossível a gente ficar parado hoje sem aprender alguma outra coisa, né? A cada 6 meses, a cada 1 mês, né? Então, esse direcionamento da capacitação, ele entra num fluxo contínuo dentro da organização. A parte do baixo engajamento em treinamentos obrigatórios, a gamificação, as rotinas de alerta de progresso, a comunicação automatizada, o próprio controle dos processos de certificação e recertificação ajudam a melhorar essa adesão em relação às ações educacionais, mas principalmente ajudam a melhorar o engajamento com ações automatizadas e com gestão, né? Não é aquele engajamento manual que você fica o dia inteiro cobrando das pessoas, não. A plataforma já tem mecanismos de engajamento que ajudam a gestão. A parte de suporte à operação, né? Quando a gente olha para o contexto da KIA, com a tutoria, o aluno tem mais autonomia para buscar essa informação e depender menos dos especialistas, né, que antes retinham esse conhecimento. Então, seja via plataforma, né, desktop, ou via aplicativo do Cubo, a KIA permite que você acesse esse conteúdo e consiga chegar nessa informação no exato momento que você precisa dela no fluxo de trabalho. Por último, não menos importante, a questão, né, do marketplace aí como fonte de receita para o negócio. E aí, hoje, por exemplo, a gente já tem integração ali com alguns gateways de pagamento, como Asa, Cielo e Stripe. Stripe, inclusive, é um gateway de pagamento internacional. Hoje, a gente tem um cliente na Inglaterra que entrega conteúdos de cuidados paliativos para as prefeituras das cidades da Inglaterra, tá? E isso é bem legal, porque a gente consegue mostrar que, além da plataforma ser
white label, 100% cloud, etc., ela é, entre aspas, agnóstica a qualquer cultura, né? Ela entrega processo de educação pensando globalmente, tá? Isso é bem legal também. Opa, aqui. Bom, quando a gente olha ali para a parte de desenvolvimento de competências, eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês enxergarem, tá? Como é que esse mapeamento funciona. Então, por exemplo, o diagnóstico de competências ali, você pode ter períodos específicos em que esses diagnósticos de competências e conhecimentos acontecem, ou você pode ter atividades recorrentes, por exemplo, antes de um treinamento, antes de uma trilha, antes de uma gamificação, a pessoa se autoavalia em relação aos conhecimentos que estão vinculados àquela ação educacional. E depois que essa pessoa termina essa ação educacional, ela se autoavalia novamente. Então, ela enxerga esse radarzinho que está aqui no cantinho aqui da tela, e consegue se perceber, autodesenvolver, o seu autodesenvolvimento, né, nesse processo educacional ali, à medida que ele acontece. E isso retroalimenta o mapeamento dos gaps de conhecimento que existe na organização como um todo, ou seja, além de eu ter diagnósticos pontuais, você pode fazer rodadas periódicas, etc., as próprias ações educacionais vão alimentar essa visão em relação às lacunas de conhecimento que a empresa tem, né? Então, essa visão hoje, inclusive, pode ser por empresa, por equipe, por liderança, por cargo, por conhecimento, por competência, enfim, você pode estratificar essas informações de várias formas. Esse gráficozinho colorido que está aqui embaixo, ó, mostra exatamente, por exemplo, as duas primeiras competências, que são ali da parte de normativos e procedimentos e tech skills, são as que têm maior gap, que é esse rosinha, que na verdade é um vermelhinho, tá? E esse amarelinho aqui, né, que mostra ali que é a faixa do não conheço ou conhecimento nível bronze. Ou seja, batendo o olho aqui, você já sabe exatamente quais são os conhecimentos que hoje o seu próprio time alerta que é um gap de conhecimento deles, né? Ou seja, você tem ali o time se envolvendo na decisão de qual é a prioridade de conhecimento que eles precisam ali receber, tá? O líder tem esse painel, também acessa vários indicadores como esse, mas com vários formatos e vários insights diferentes, e além disso, também consegue extrair dentro da própria dashboard todos os dados detalhados segundo a estratificação, o filtro que ele fez, né? Então, a gente consegue trazer não só a mensuração com o olhar gerencial, mas também os dados que compõem aquilo para, inclusive, formar as turmas de treinamento, saber quem são as pessoas que têm que ser alocadas naquelas ações educacionais futuras, né? Então, toda a parte ali de skills é mensurada, o dado é granularizado até o nível que você precisa, e isso está conectado ali com a trilha de aprendizagem, que também se conecta com a árvore de competências do cargo, da especialidade, da senioridade que é esperado daquela pessoa. Tá? Quando a gente olha para a Kia, essa é a carinha hoje da Kia, né, nosso robozinho ali, quando a gente criou, né, a Kia hoje, ela se conecta ali, né, ela, pensando no mecanismo da IA em si, ela se conecta aos conteúdos em vídeo e texto ali da própria empresa, que estão armazenados no Cubo. No caso do vídeo, ela transforma a transcrição em informação para esse repositório ali de informação, e uma vez que ela processa essa informação, ela passa a responder sobre ela, ou seja, só sobre aquele contexto, né, de forma ali bem específica, sem contaminação. E aí ela permite que seja feita a tutoria contínua, desonerando o time de suporte interno, amplia o acesso ali ao conhecimento, traz velocidade para as dúvidas ali no fluxo do trabalho, ou seja, é muito mais rápido obter uma informação que antes demorava, dependia da boa vontade do coleguinha, né? Apoia o processo de aprendizagem continuamente, enfim, então isso facilita bastante ali o dia a dia da operação. A gente tem utilizado muito aqui, especialmente em segmentos de conhecimento mais técnico, isso tem ajudado bastante, mas quando a gente fala com RH, brilha os olhos do RH, a gente fala o seguinte, sabe aquela dúvida que todo mundo faz a mesma pergunta sobre o processo de demissão e admissão? Pronto, com a Kia acabou, né? A parte de segurança da informação, como eu falei, a Kia segue ali todos os perfis de acesso, né? Ela considera ali o que realmente a pessoa pode acessar ou não quando ela pergunta também. E somente mediante via login na plataforma, ou seja, ninguém de fora consegue acessar ali o seu conteúdo. E na parte ali, né, de pensando em produtividade, como eu falei, reduz a dependência dos especialistas, o acesso 24 horas ali por dia, né, todos os dias da semana à informação, amplia as oportunidades de aprendizado ali pontualmente, de acordo com a demanda do trabalho, pensando nessa transferência do conhecimento para a rotina do trabalho,
e capacita continuamente qualquer equipe, né? Não tem limitação ali sobre quem é a equipe, quem é a pessoa, onde a pessoa está, enfim, qual é a localização, né? Aqui é só para falar um pouquinho também daquela parte ali dos dados, né, sobre que tipo de dashboard que a gente tem, os filtros, quantas camadas ali de dashboard, né, gerencial, operacional e de competências, toda a parte de progresso histórico completo de aprendizagem, toda a parte de visibilidade de consumo da plataforma, inclusive para o cliente acompanhar os custos, né, isso é importante também pensando ali no investimento que é feito pelas empresas, né. E aqui a gente já vai chegando para o finalzinho, falando um pouquinho aqui das implicações e as perguntas em aberto, né. Então, a gente tem várias coisas que a gente ainda quer resolver, e eu tenho um roadmap infinito do sonho, né. Tem muita coisa que a gente quer fazer no Cubo ainda, já conversei muito sobre isso com a professora, e a gente espera, né, chegar nesse patamar aí, concorrendo aí com os maiores players internacionais. Então, pontos aqui, né? Como medir de forma robusta o impacto da IA aplicada à aprendizagem corporativa, como isso afeta ali a retenção do conhecimento organizacional, né? Tem todo um desafio para a gente não cair ali na falácia, né, de se acostumar com a facilidade da IA e deixar o aprendizado ali mais superficial, né? E, na verdade, não, a gente tem que trazer a IA como apoio e não como só uma fonte de consulta, né? Como equilibrar a automação com a autonomia, criando essas trilhas, sem que as pessoas percam também sua capacidade crítica e até mesmo sua criatividade para escolher aqueles conteúdos, né, que elas precisam aprender, ou seja, não é só otimizar o processo ali de onboarding automático, por exemplo, não. Na verdade, permitir que eles tenham mais possibilidades em relação a esse aprendizado. Como garantir o acesso equitativo à IA e ao aprendizado entre diferentes níveis hierárquicos, né? A gente viu ali atrás, por exemplo, que quando a gente olha para a liderança continua tendo mais acesso às informações, e, na verdade, a gente precisa entregar informação para o ecossistema inteiro. E que efeito de longo prazo, né, essa organização baseada aí em competências, né, e como os processos de mentoria, inclusive, que surgem dentro desse contexto de aprendizagem, vão impactar as carreiras, e inclusive as carreiras não lineares, né, que cada um agora tem possibilidade de ter. A gente não fica no mesmo cargo, na mesma função para o resto da vida mais. E isso faz com que, inclusive, a gente tenha que aprender continuamente, né. Então, a plataforma olha para esses desafios, né, e ainda tem muitas perguntas em aberto. E olhando para os desafios do produto e do negócio em si, a gente, inclusive, tem aí todo um desafio. O mercado de plataforma LXP hoje é um oceano vermelho quando a gente olha para o básico, né? E a IA vem transformando esses processos de aprendizagem de uma forma muito rápida. Então, como que a gente acompanha toda essa transformação do processo de aprendizagem em si dentro das organizações, né? Outro ponto que ainda é uma dor muito grande, a cultura de investimento em aprendizagem organizacional ainda é precária, né? A gente ainda tem uma dificuldade de fazer as empresas entenderem o valor estratégico desse conhecimento, do conhecimento estruturado, organizado, acessível, né? E principalmente da manutenção desses processos aí de uma universidade corporativa em rede. Terceiro ponto, o mal do século. O tempo de atenção das pessoas vem sendo cada vez mais reduzido. Então, como que a gente garante o engajamento em processos longos de aprendizado, em processos aprofundados de aprendizado, né? Como é que eu faço também uma tecnologia que torne esse processo mais atrativo, mais eficiente, sendo que eu estou concorrendo com a atenção de uma Netflix, do celular, enfim, de qualquer outra plataforma tecnológica, né? E 4, essa é uma pergunta mais minha do que do segmento em si, como que a gente vai incorporar a IA ao produto sem deixar aí os aprendentes mais preguiçosos, né? Eu não quero trazer IA para que as pessoas dependam da IA, eu quero trazer a IA para que elas tenham facilidade de encontrar o que precisam, mas continuando a absorver esse conhecimento e trazendo esse conhecimento para si, né? Afinal de contas, é aquela máxima, né? Ninguém tira um conhecimento que é seu, né? Ele vai para o resto da vida. E é isso, pessoal, queria trazer para vocês aí essas perspectivas. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho a carinha do cubo. Deixa eu abrir ele aqui. Está aparecendo para vocês a tela ainda aí? Tudo certo? Alguém me dá um oi. Tá. Sim! Então, beleza. Legal. Bom, aqui é um ambiente de demonstração. Então, por exemplo, esse é um pop-up aqui com atividades de comunicação que existem dentro da plataforma. A plataforma permite aqui ter banners de comunicação, a distribuição da index do aluno é de acordo com a estratégia de comunicação. Então, por exemplo, eu tenho treinamentos obrigatórios
em andamento atualmente, a sessão de treinamentos obrigatórios pode ser priorizada. Ah, não, eu não tenho nenhuma ação priorizada agora, eu quero trazer a dashboard do aluno, ou então eu quero que ele acesse a sessão de continue onde parou, enfim, então toda essa transformação dessa index do aluno também pode ser adequada à estratégia. E aí a gente tem aqui, né, vários recursos educacionais, como treinamento, trilha, podcast, microlearning, etc., a parte de campanhas de gamificação, em que as pessoas têm ali a visibilidade, né, dos dados da campanha, que a gente criou uma campanha baseada ali nos jogos mortais para o público, né, de tecnologia, né, mas trazendo a regra, fase, quais são os conhecimentos vinculados, aí aquele conceito do radar que eu mostrei para vocês, que mapeia ali as competências e os conhecimentos, enfim, e aqui toda uma parte em que o aluno, além de acompanhar todo o seu histórico, ter acesso ali, né, aos certificados, avaliações, etc., e tudo mais, ele consegue também ter, né, uma visão ali dos seus dados, do seu progresso, né, da evolução ali em relação às atividades educacionais em que ele está envolvido, etc. A visão aqui das competências, né, ele consegue também enxergar o que ele precisa desenvolver, e dentro, inclusive, do painel em que ele se autoavalia, ele consegue visualizar aqui, né, quais são os conhecimentos que ele se autoavaliou, quais foram as últimas notas, se essa nota da autoavaliação cresceu, diminuiu ou está estável, ele consegue fazer atualização periódica ou dentro das ações educacionais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, meu nível de conhecimento aqui aumentou, eu quero fazer uma atualização, aqui é esse nível, já grava automaticamente, enfim, permite que vocês façam toda essa ação. E a visão do líder, eu não vou entrar no perfil ali do administrador, que não vai dar tempo, mas a visão do líder aqui, por exemplo, né, com a parte ali das competências, eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar um outro gráfico de exemplo aqui, que vocês já viram coloridinho, vou pegar o gráfico de evolução. Aqui, por exemplo, eu quero ver no meu time, ao longo do tempo aí, desde 2020, como é que foi a evolução daquelas competências ali que a gente mapeou, das competências comportamentais. Eu sei onde estão os picos, então, por exemplo, eu posso ter aqui em maio, né, de 2025, eu posso ter perdido um especialista e por isso minha nota foi lá para baixo, e aí depois eu fiz uma ação educacional e essa nota subiu, e como o conhecimento, quando não é utilizado, ele pode ir se perdendo, essa nota vai variando ao longo da linha do tempo, e vai dando essa visão real ali, em tempo real, literalmente, né, para o líder poder fazer ações ali cada vez mais conectadas com um plano de desenvolvimento individual que realmente faça diferença ali para os aprendentes e para a organização, né. Dentro da visão administrativa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Epa, apertei errado, peraí. Dentro da visão administrativa tem todo o painel do gestor, né, que permite ali que ele acompanhe todos os dados, logo de cara aqui, ó, já abre a dashboard principal, com alguns gráficos aqui embaixo. Como é um ambiente de demonstração, ele tem menos dados, tá, pessoal? Isso permite aqui também que tenha dados, que tenha dashboard por aluno, dashboard por empresa. Então, por exemplo, vou pegar aqui empresa demonstração, a dashboard da empresa demonstração, ou seja, quero acompanhar dados de uma empresa específica e acompanhar ali os números dessa empresa separadamente ali da organização, né? Então, vocês conseguem fazer toda essa estratificação e, inclusive, para esses dados aqui, você consegue abrir os relatórios detalhados e, como eu disse, ter sempre muita autonomia na informação. Então, toda essa parte aqui, né, então a parte, por exemplo, de relatórios, ó, extração de dados aqui, que é bem robusta, a parte de automação de comunicação e de engajamento, os cadastros aqui de treinamentos e as ações educacionais, enfim, a parte de pesquisa de reação, certificação, o marketplace, em que você também consegue acompanhar ali, né, as vendas e os cancelamentos, aqui nesse ambiente vai estar zerado, que não tem nada simulado. Por exemplo, aqui o cancelamento, você pode acompanhar os pedidos e cancelamentos, enfim, então toda uma parte bem robusta em relação aí à gestão, para poder entregar ali o que normalmente, né, a gente tem, de fato, dificuldade de gerenciar, né, na realidade das empresas mesmo como um todo, mas principalmente de consolidar a estratégia, né, numa tecnologia, mas que tem ali a metodologia embarcada, ok? Prof, eu acho que temos aí um resumão. Muito bom. Bom, primeiro, parabéns. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, porque eu tenho uma. Então, eu vou começar com a minha aqui. A gente sabe que uma das maiores dificuldades das empresas, seja em que tamanho for,
é a equipe que eles têm para gerenciar tudo isso, né, Carol? Então, por exemplo, a parte de produção dos cursos, né, a produção em si é sempre terceirizada, a empresa ela faz toda a parte de mapeamento de necessidades, de demanda deles, e tem os parceiros externos que vão produzindo os seus cursos. Isso. Né? Agora, elas também têm dificuldade, porque aí elas contratam uma plataforma ou desenvolvem uma plataforma, principalmente as públicas até desenvolvem pelo Moodle, que é gratuito, mas ao mesmo tempo exige que tenha toda uma equipe interna manutenção e etc. Gerenciar os plugins, colocar os plugins, treinar professor para aquilo, enfim. E aí eu lhe pergunto assim, tanto a empresa que tem essas plataformas gratuitas, como o Moodle, ou outras que têm uma plataforma que elas têm desenvolveram dentro dessa plataforma de cursos, qual é a vantagem delas de ter uma plataforma como o Cubo? Né? O que o Cubo realmente o que elas continuariam fazendo, com certeza, vai ter as suas demandas, seu babá. É lógico que toda a gestão do conhecimento feita internamente ao Cubo já vai alimentar os gaps, né? Vai esclarecer e criar para ela um mapa de lacunas de conhecimento daqueles que estão ali participando, né? Perfeito. Então, é lógico que já tem essa retroalimentação como uma avaliação multinível ali, que vai ser excelente para elas. Mas eu pergunto assim, se elas pegam tudo que elas têm ali, qual trabalho sobra para elas? Fez o curso e coloca no Cubo. Então, ela já contratou alguém que fez o curso dela. Perfeito. Ela já está com o curso totalmente ali. A pergunta aí, elas podem colocar aí, vocês ter um curso totalmente autoinstrucional, por exemplo, que não precisa de tutor, que não precisa de nada, e ela pode fazer ali um autoinstrucional e vem para ela de qualquer maneira os resultados? Fica a pergunta aí. Legal. Hoje, quando a gente olha para o contexto do Cubo, junto, né, nas empresas ali que a gente vem atendendo, a grande dificuldade das empresas continua sendo produzir o conhecimento, tá, Paty? Pode parecer bobagem, mas a produção do conhecimento é ainda a grande dor. Uma vez que o conteúdo está produzido, estruturado, formatado, inclusive pedagogicamente, o processo flui, porque aí depois você entra ali no contexto de entrega, comunicação, planejamento da ação, validação do resultado, retroalimentação aqui do processo para poder fazer ações ali corretivas, né, etc. e tudo mais. Então, hoje, continua sendo uma grande dor das empresas a produção do conhecimento. E vou trazer o exemplo aqui, não só da Softplan, mas lá da TOTS também, quando a gente começou a fazer as primeiras ações lá, eu acho que muitas vezes todo mundo peca pelo preciosismo, né, pelo perfeccionismo ali de algumas ações. Você tem que nascer entregando e ir melhorando ao longo do processo para você sair do lugar, para você, inclusive, aprender e amadurecer esse modelo. Então, a gente teve, por exemplo, momentos em que eu não estava ali preocupada em fazer uma gravação linda no estúdio. Não, eu precisava de alguém que tivesse didática, que tivesse conteúdo, tivesse conhecimento para repassar e ajudar a praticar aquele conhecimento. E isso podia ser numa gravação do Teams, uma gravação do Meet, e está tudo bem. Desde que eu tivesse as ações correlacionadas à concretização, à consolidação da capacitação ali junto. Então, por exemplo, a prova é um pedaço, a avaliação de reação é um pedaço do processo, a ponte TAP é um pedaço do processo, né? Então, todo esse mecanismo em si, a metodologia em si, que é a grande dor desse público. A maioria das pessoas não sabe estruturar uma ação educacional. Simples assim. E não é nem só a produção de conteúdo, a maioria das pessoas não sabe ensinar, né? Então, quando eu olho para o contexto, uma vez que as empresas aprendam a fazer isso acontecer, e a gente dá dica, etc., compartilha conhecimento e tudo mais, inclusive hoje os clientes do Cubo podem contratar consultoria com a gente pontual para ajudar a pensar em projetos. Uma vez que eles constroem isso, o resto que a plataforma entrega é a automação para eles simplesmente colherem os frutos desse processo, né? Então, continua sendo o cerne da questão a produção do conhecimento de qualidade com ações educacionais que realmente
concretizem o conhecimento das pessoas. Uma vez isso acontecendo, o resto flui muito bem. E assim, não precisa de IA para criar esses conteúdos. Não é isso. A IA é um facilitador, para ninguém ter ali uma carinha gravando, etc. Não. Se você tem alguém disposto a compartilhar conhecimento, que tem método para isso, o resto do processo todo acontece. Né? E eu vi isso acontecer em TOTOS, Softplan, Neros, Mastermark, enfim, em todas elas. A mesmíssima situação. Respondi, prof. Legal. Próxima pergunta. Se ninguém perguntar, eu vou achar que todo mundo entendeu tudo. Mas eu também posso estar sendo enganada e achar que vocês estão fingindo que está tudo bem e me enrolando. Mas porque aqui é um grupo. Bruna está sem áudio. Bruna, você está sem áudio. Pronto. Estão ouvindo? Oi, Carol, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu gostei bastante. Eu queria entender um pouquinho mais ali da proposta da Kia, que ela é treinada no conhecimento da própria organização, certo? Isso aí. E, no caso ali, pensando na gestão do conhecimento, vocês já conseguem perceber se a utilização da IA, ela tem contribuído para reduzir, digamos, a perda desse conhecimento organizacional, especialmente já falando em gestão de pessoas, nos processos de onboard, sucessão e aprendizagem contínua? Esse é um desafio. Hoje, por exemplo, aqui ela não está ainda conectada a um indicador muito claro, por exemplo, em relação à sucessão e à perda de especialista. Mas a gente já consegue mensurar hoje, inclusive pelos feedbacks positivos e negativos da resposta da Kia, o que reduz o acionamento, por exemplo, dos especialistas, falando dentro de casa. E quando a gente olha para o suporte ao cliente, hoje eu tenho menos tickets, né, menos chamados relacionados a dúvidas do que eu tinha antes da Kia, né? Por quê? Porque agora ela ela já consegue responder, né, algumas dúvidas que são mais ali do dia a dia para a pessoa que simplesmente não conseguia, às vezes, achar uma informação, porque a estrutura da informação depende muito do modelo mental de quem estruturou. E com a IA, não, independente de onde ela está armazenada, ela busca e compila aquilo para o usuário no final. Então, o impacto no suporte da operação, esse já é muito claro. O de sucessão, ainda não. Acho que a gente precisa amadurecer um pouquinho ainda nesse aspecto. Mas uma vez o conhecimento estando registrado e a gente passando a externalizar ele cada vez mais, eu não tenho dúvidas que a gente vai reduzir muito a criticidade desse conhecimento que vai embora com as pessoas que vão para o mercado ou se aposentam, etc. Não tenho dúvida, tá? Na Softplan, a gente sofreu isso em um momento e a gente não tinha IA na época ainda. Tinha um especialista que atendia a gente no projeto da Colômbia e ele faleceu. Era quem tinha a mente do produto como um todo lá. Demorou 4 meses para a gente conseguir se reorganizar, catando as pontas do conhecimento que as outras pessoas tinham. Se a gente tivesse isso, né, mais estruturado, né, pensando nessa ausência dessa pessoa e uma IA conectada, provavelmente a gente sentiria menos na operação. Não que não sentiria falta da pessoa, deixa eu só me explicar. Né? Mas provavelmente a gente sentiria ali muito menos o impacto da perda daquele conhecimento tão específico. Maravilhoso. E Ricardo Aldana, seja bem-vindo. Oi, prof, boa noite, pessoal. Muito boa feliz noite. de estar aqui de volta, né? Depois de umas férias forçadas, né? Até nome de filme de sessão da tarde, férias forçadas. Mas muito feliz, Carol, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Cara, a gente que vem há muitos anos vendo isso no mercado, né? A gente tem tantos sonhos, desejos e vontades que aos poucos a gente vai vendo se realizando, né? O que está chegando de tecnologia. Então, neste momento, eu não tenho muita pergunta, mas me gerou muita curiosidade. Eu vou dar uma mergulhada, porque eu tenho feito algumas atividades de avaliação de competência, inclusive aquele gráfico, aquele de radar, que eu faço meio que na mão hoje ali, para o relatório, né? Falei, uau, é isso que a gente precisa. E com certeza vai gerar um monte de dúvida, um monte de ideias, né? E a gente daqui a pouco vai fazer essa troca aí, mas parabenizar por esse trabalho que é fantástico, adorei. Legal, obrigada. Ô, Ricardo, e essa parte de competências, né? A gente olha um radar e fala assim, isso é simples, né? A Beta Sistemas, né, que é de Criciúma, atualmente contrata o Cubo especificamente por essa funcionalidade. Olha só. Que era um processo que a gente fazia à mão, e Paty lembra disso, a gente fazia à mão na Softplan, e eu fiz a primeira vez à mão também na TOTOS em 2010.
Olha o tempo que demorou para o mercado amadurecer para entender essa visão. Exatamente, você falou tudo, né? Para não só tecnicamente, que é relativamente fácil a técnica, mas para amadurecer esse olhar do gap, Isso. né? Exato. Muito intuitivamente, mas ali, pá, é o retratão do que... E que para a gestão do conhecimento é básico desde 1970. Nossa, vai dar muita pergunta mas aí. se trabalha o mapa de competências, mas se esquece de ver as lacunas. Só que o problema das lacunas é lacunas em relacionada a quê? Aí eu já trago aqui uma sementinha do que algum dia nós vamos continuar discutindo, né? Porque lacunas de competência relacionadas a tarefas que daqui a 5 anos não existirão mais, que é essa nossa cargos e salários, em cima de cargos que não existem mais, e salários fictícios, porque está todo mundo virando, como é que é? Aqueles CLTs, CNPJs, PJ. né? Porque PJ cooperado, sou eu. Sei lá, tudo, enfim. Mas por quê? Porque vai se dando jeitinhos brasileiros de como deveriam funcionar as coisas e passam a funcionar diferente. Então, na verdade, a minha argumentação está sendo muito clara. O que a IA trouxe, no jeito como a IA já está, não estou dizendo nem daqui a 5 anos, como ela já está, ela exige um novo design organizacional. Nós não vamos mais trabalhar por tarefas, não vamos mais trabalhar por cargos, não vamos trabalhar mais por conhecimentos situados. Não vamos. Então, o que a organização precisa é de um novo design organizacional, que esse é meu quebra-cabeça atual, e daqui a pouco vai ser um livro sobre isso. Marsuel, tem uma pergunta, Carol. Diga, Marsuel. Na verdade, não é uma pergunta. Eu pensei em 2 perguntas durante a palestra, mas durante a sua fala você mesmo respondeu, né? Então, que coisa boa. Uma foi sobre gamificação, que eu sou apaixonado por isso. Tive a oportunidade de participar de um jogo, né? Vamos colocar assim, eles chamam de jogo de guerra em Brasília, e fiquei apaixonado por isso. Então, assim, você acabou me respondendo as perguntas, e a outra pergunta é se vocês teriam clientes fora do Brasil, se vocês fariam serviço para fora do Brasil. Você também já me respondeu isso. Então, só parabenizar. Obrigada. Seu mineirês foi fantástico. Entendi tudo, certo? Que também falo um pouquinho. Eu moro no Espírito Santo, mas sou mineiro, então, assim, te parabenizar. Não, mas aí você tem o melhor peruá desse país. Meu respeito. Com certeza. O porquinho dos paulistas, né? Pode chamar porquinho, peruá. Então, assim, só te parabenizar. Obrigada, dizer que eu vou fazer contato com você posteriormente sobre uma questão. Estou à disposição. Tá bom. E você e o público, tudo bem, dizer que o recado foi muito bem dado. Só isso aí. Legal. Já vou pedir desculpa, preciso sair agora. Tá certo? bom. Mas não podia deixar de fazer essa fala antes. Obrigada. Ô, Marcelo, só antes de você sair, a gente tem um canal no YouTube do Cubo LXP. Tem vários conteúdos de vários webinars que a gente fez nos últimos anos. Tem, inclusive, palestras que a gente fez ali para o Instituto de Design Instrucional, falando sobre ROI, sobre a relação entre avaliação de desempenho e avaliação de conhecimento. É aquela que eu estou devendo, a palestra? Tem um monte de coisa ali dentro que vocês podem aproveitar também pensando em como a gente foi trazendo essas práticas para dentro do nosso contexto, tá? Inclusive, tem lá uma parceria nossa com a Synthesia, que é uma ferramenta de IA que gera vídeos, aulas, etc., pensando no contexto corporativo também, que é um parceiro nosso bem legal. Então, dá uma olhada lá também depois para pesquisar um pouquinho. Tem uma palestra específica sobre gamificação. Perfeito. Então vamos fazer agora a minha eu já decidi. A minha vai ser o novo design organizacional com a UCR. Pronto, vamos fazer? Vamos. Show, pronto, vamos lá. Eu acho, então, Carol, que já são 8h20, né? Isso. Já temos uma hora e meia de discussão, de te ouvir, que foi um presente. A gente só pode agradecer mesmo o seu tempo. Essa eu sei que é uma palestra que você dá em lugares fechados, que você dá para as empresas. Essa aqui eu fiz específica para vocês. Aqui eu falei dos meus medos, dos meus receios de produto. Você acha que eu conto isso para o povo? Não conto, não. Linda, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Mesmo a você. E
Boa noite, pessoal. Muito Boa feliz noite. de estar aqui de volta, né? Depois de umas férias forçadas, né? É até nome de filme de sessão da tarde, férias forçadas. Mas muito feliz, Carol. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Cara, a gente que vem há muitos anos vendo isso no mercado, né? A gente tem tantos sonhos, desejos e vontades que aos poucos a gente vai vendo se realizando, né? O que está chegando de tecnologia. Então, Isso aí. neste momento, eu não tenho muita pergunta, mas me gerou muita curiosidade. Eu vou dar uma mergulhada, porque eu tenho feito algumas atividades de avaliação de competência, inclusive aquele Olha gráfico, aí. aquele de radar, que eu faço meio que na mão hoje ali para Olha aí. o relatório, né? Falei, uau, é isso que a gente precisa. E com certeza vai gerar um monte de dúvida, um monte de ideias, né? E a gente daqui a pouco vai fazer essa troca aí, mas parabenizar por esse trabalho que é fantástico, adorei. Legal, obrigada. Ô, Ricardo, e essa parte de competências, né? A gente olha um radar e fala assim, isso é simples, né? A Beta Sistemas, né, que é de Criciúma, atualmente contrata o Cubo especificamente por essa funcionalidade. Olha só. Que era um processo que a gente fazia à mão, e Paty lembra disso, a gente fazia à mão na Softplan, e eu fiz a primeira vez à mão também na TOTS em 2010. Olha o tempo que demorou para o mercado amadurecer para entender essa visão. Exatamente, você falou tudo, né? Pra, não só tecnicamente, que é relativamente fácil a técnica, mas para amadurecer esse olhar do gap, isso, né? Exato. Muito intuitivamente, mas ali, pá, é o retratão do que... E que para a gestão do conhecimento é básico desde 1970. Vai dar muita pergunta mas aí. se trabalha o mapa de competências, mas se esquece de ver as lacunas. Só que o problema das lacunas é lacunas em relacionada aqui. Aí eu já trago aqui uma sementinha do que algum dia nós vamos continuar discutindo, né? Porque lacunas de competência relacionadas a tarefas que daqui a 5 anos não existirão mais. Uma pergunta, eu pensei em 2 perguntas durante a palestra, mas durante a sua fala você mesmo respondeu, né? Então, Que coisa boa. Uma foi sobre gamificação, que eu sou Legal. apaixonado por isso. Tive a oportunidade de participar de um jogo, né? Vamos colocar assim, eles chamam de jogo de guerra em Brasília, e fiquei apaixonado por isso. Então, assim, você acabou me respondendo as perguntas, e a outra pergunta é se vocês teriam clientes fora do Brasil, se vocês fariam serviço para fora do Brasil. Você também já me respondeu isso. Então, só parabenizar. Obrigada. Seu mineirês foi fantástico, entendi tudo, certo? Que também falo um pouquinho. Eu moro no Espírito Santo, mas sou mineiro, então, assim, te parabenizar. Não, mas aí você tem o melhor peruá desse país. Meu respeito. Com certeza. O porquinho dos paulistas, né? Pode ser isso aí. porquinho, peruá. Isso Então, assim, aí. só te parabenizar. Obrigada, dizer que eu Marcelo. vou fazer contato com você posteriormente sobre uma questão. Estou à disposição. Tá? A gente tem um canal no YouTube do Cubo LXP. Tem vários conteúdos de vários webinars que a gente fez nos últimos anos. Tem, inclusive, palestras que a gente fez ali para o Instituto de Design Instrucional, falando sobre ROI, sobre a relação entre avaliação de desempenho e avaliação de conhecimento. É aquela que eu estou devendo, palestra? Tem um monte de coisa ali dentro que vocês podem aproveitar também pensando em como a gente foi trazendo essas práticas para dentro do nosso contexto, tá? Inclusive, tem lá uma parceria nossa com a Synthesia, que é uma ferramenta de IA que gera vídeos, aulas, etc., pensando no contexto corporativo também, que é um parceiro nosso bem legal. Então, dá uma olhada lá também depois para pesquisar um pouquinho. Tem uma palestra específica sobre gamificação. A gente só pode agradecer mesmo o seu tempo. Essa eu sei que é uma palestra que você dá em lugares fechados, que você dá para as empresas. Essa aqui eu fiz específica para vocês. Aqui eu falei dos meus medos, dos meus receios de produto. Você acha que eu conto isso pro povo? Não conto, não. Linda, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Mesmo a você, e bom jantar para todos. Obrigado, pessoal. Gente. Obrigada. Parabéns. Tchau. Tchau. Maxwell, tem uma pergunta, Carol. Diga, Marcelo. Na verdade, não é